Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil. O que foi que estava acontecendo na Europa, por que a família real de Portugal teve que vir para sua colônia, né, na época. Então vai estar tudo aqui e bora pro vídeo. Nesse momento na Europa estava rolando a Era Napoleônica, que era quando Napoleão estava dominando lá o negócio todo. E se você voltar um pouquinho na história e estudar sobre o Iluminismo, você vai saber por que aconteceu essa Era Napoleônica. Tá, ele estava dominando tudo lá e todos os países que se opunham a ele, mas ele não conseguiu dominar a única parte que era mais difícil acesso, que era uma ilha, logo, a Inglaterra. Tá, como ela tinha uma frota naval muito boa, eles não conseguiram, eles até tentaram lá na guerra de Trafalgar. Eu já tentei falar esse nome tantas vezes, não consigo, mas tá aqui, né? Como eles não conseguiram enfrentar a Inglaterra assim de frente, tal, invadir, pronto, Napoleão teve a grande ideia, mas tá, bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Foi quando ele falou assim, já que eu não consigo entrar de forma bruta invadindo lá, eu vou criar uma dificuldade econômica. Ou seja, ele vai falando assim, todos os países que eu conquistei, todos os países aliados, não podem mais comercializar com a Inglaterra. Logo, tipo, todos os países que se opunham a ele ia lá com seu exército magnífico de Napoleão e invadia. Então eles não podiam comercializar nada com a Inglaterra. Só que aí o quê? Portugal entra nessa história. Tipo, Portugal era muito dependente da Inglaterra e por essas entrelinhas, essas traições com Bonaparte, ele foi lá e continuou comercializando. Bonaparte descobriu e falou, invade esse troço, por que ele não me obedecer? Então, Portugal se viu, ali Dom João VI se viu no impasse de duas alternativas, ou ele fazia o que Napoleão Bonaparte queria, que era romper os laços com a Inglaterra e ela invadia o Brasil, ou ele não fazia o que Napoleão queria e Napoleão invadia Portugal. Dom João VI então optou por fugir de Portugal e ir para sua colônia no Brasil, escoltado pela Marinha Inglesa e com mais de 15 mil pessoas importantes lá de Portugal, junto com riquezas, documentos e várias outras coisas. Mas em si, a Inglaterra, o que ela queria, ajudando Portugal a fugir, até dando as frotas para proteger eles na saída lá, o que ela precisava? Todos os outros países lá da Europa não estavam mais comercializando com ela e ela estava passando pelaquela parte de industrialização. A primeira industrialização estava passando por isso lá. Aí o que ela precisava? Mercado consumidor. E o que ela viu no Brasil? Esse mercado, que era fora da Europa, não tinha perigo de Napoleão lá invadir, e ao mesmo tempo era um país aliado dela, que era Portugal. Então ela viu nisso uma forma de escoar os seus produtos pra lá. Na hora que Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele foi fazendo logo a abertura dos portos às nações amigas. E quem eram as nações amigas? Era literalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, mas principalmente a Inglaterra. E isso foi muito importante para a independência do nosso Brasil, porque foi naquela hora que ele abriu os portos às nações amigas, ele abriu os portos a todo mundo. Então aquilo, uma colônia abrindo seus portos para outros países, era literalmente, eles quebraram o fim do pacto colonial, que era quando a colônia só podia comercializar com aquele país que no caso era Portugal. Depois disso foram feitos vários tratados entre Portugal e Inglaterra, que ocorreram basicamente entre lá 1810 por aí. E um desses tratados foi o comércio e navegação. O que foi esse tratado? Os impostos que eram cobrados sobre os produtos que vinham de outros países pra dentro do Brasil, eles geralmente eram muito altos. Tipo, outros países, qualquer um que viesse comercializar e trazer seus produtos pro Brasil, tinha mais ou menos, era taxado de 24% por aí pra cobrar em cima dos seus produtos pra poder vender aqui no Brasil. Com o Tratado de Comércio e Navegação, a Inglaterra pagava apenas 15%, enquanto Portugal pagava 16%. A Inglaterra tinha até mais vantagem que o próprio país, que era o de Portugal. E o outro tratado foi o Tratado de Aliança e Amizade, que quando a Inglaterra fez com Portugal para que ela extinguisse o tráfico negreiro. Extinguisse. Porém, o Brasil já era um bom exportador, né? Trazia, e a sua economia era basicamente... Você beijando na minha boca, eu me tive entrando na minha vida uma hora ou outra. Então não baixaram o seu nível, então eles trouxeram suas riquezas, suas roupas, suas obras de arte, tudo de luxo que eles tinham lá. Eu vou ler aqui no meu resuminho, né, que eu fiz, maravilhoso, porque são muitas coisas e que proporcionaram quando eles vieram pra cá. A criação do Museu Nacional, a criação da Biblioteca Real, a criação da Escola Real de Artes, a criação do Teatro Real de São João, a criação do Observatório Astronômico, a criação do Jardim Botânico, a criação do Banco do Brasil. Inclusive, o lugar que a família real ficou aqui no Brasil foi justamente o Museu Nacional. Gente, aquele que pegou fogo no dia 2 de setembro de 2018. Justamente aquele Museu Nacional que destruiu vários documentos que Portugal trouxe pra cá e... trágico, porque a nossa história foi
queimado uma parte. Pra reconhecer que a família real tava dando ordens da sua colônia, que era no Brasil, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas com a derrota das tropas francesas pelos ingleses lá tiradas de Portugal, o rei Dom João foi chamado pelas classes maiores lá a voltar para Portugal, porque afinal não tinha motivo mais para eles ficarem aqui no Brasil, e eles foram chamados de volta lá para Portugal. Só que aí ele não queria sair aqui do Brasil. Então mas ele teve que voltar, porque senão dava treta. Ele tendo que voltar, ele escolheu por botar seu filho, Dom Pedro, pra ficar aqui no Brasil como regente. E assim termina o período joanino, que vai de 1808 até 1821, que foi quando Dom João saiu aqui do Brasil e voltou lá pra Portugal. E isso começa o período do primeiro regime, quando Dom Pedro começou a reinar aqui no Brasil. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Bons estudos e façam seu resumo. É muito importante vocês próprios fazerem seu próprio resumo, porque você escrevendo vai estar fixando mais. Obrigada.